Olá, meu irmão, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está entrando aí no nosso canal. Muito obrigado, tá? Para você que sempre está aí entrando, sempre está aí assistindo os vídeos, sempre está aí dando seu like, compartilhando. Muito obrigado pela sua ajuda. Para você que está entrando aí hoje, também nosso muito obrigado. Seja bem-vindo ao nosso canal, tá bom? Fique à vontade no canal Colégio do Discípulo para comentar, para fazer suas críticas, que seja, para compartilhar aí do assunto que a gente vai falar hoje, tá? Juntos você faz esse vídeo não terminar, essa lição, esse estudo que seja, qualquer assunto aqui do canal, você consegue, você tem o poder de fazer com que ele não acabe simplesmente aqui nesse vídeo, mas que ele continue através do seu comentário, dos seus compartilhamentos, tá? E aproveito para te pedir, fique aí com a gente até o final desse vídeo, tá? Tá muito bom, tá muito top, a gente vai falar de um assunto muito importante, muito atual, tá? Então é bom que você fique até o final. Para você que não é inscrito, você sabe que eu vou lhe pedir, se inscreva aí no nosso canal, dê o seu like aí, tá? Coloque aí o seu joinha, o seu gostei aí nesse vídeo, compartilhe, comente. Tá bom, meu querido? Ative o sininho das notificações para você receber aí qualquer vídeo, qualquer conteúdo novo que a gente colocar, tá? E aí você ajuda esse canal bastante fazendo isso, tá bom? Fique com a gente, vamos sendo juntos aí edificados pela palavra de Deus. Pois é, meus irmãos, estamos aqui chegando à terceira lição dessa nova revista da Escola Bíblica Dominical, tá? Quero com você aqui fazer uma introdução bem rápida, falar um pouquinho sobre o assunto dessa lição, desse terceiro trimestre, tá? Do dia 16 de julho, que será nesse domingo, tá? E a lição vai falar sobre o perigo do ensino progressista, tá? A primeira lição que falou sobre o espírito da Babilônia, a segunda lição que tratou sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado. E hoje vamos falar sobre o perigo do ensino progressista, tá? O texto áureo da lição na revista está em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática diz que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais, tá? Preste atenção nessa introdução, estude essa lição na revista da Escola Dominical, pega esse esboço que eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, busque fontes também, tá? Busque fontes para que você chegue a um conhecimento, porque essa lição, essa revista, eu vou dizer que em todos os vídeos é muito importante. Nós estamos vivendo os últimos dias e esses dias trabalhosos de Paulo. E nós vamos ver aqui, e eu tenho certeza que você vai se identificar na escola do seu filho, nas mídias sociais, tá? No canal que você assiste televisão, no rádio que você ouve, no jornal que você lê, no seu dia a dia, no seu trabalho que seja. Você vai se identificar. E infelizmente eu abro um parênteses para dizer isso aqui. Em algumas igrejas, tá? Isso tem entrado. E esse ensino progressista é uma ferramenta poderosíssima que Satanás tem usado. Agora nós vamos estudar aqui nesse esboço, nós vamos falar aqui nessa introdução sobre o que vem a ser o ensino progressista. Qual é o seu intuito? Quais são suas características? E como vencê-lo, tá bom? Então é basicamente isso que a gente vai falar aqui nessa introdução, tá? O que vem a ser o movimento progressista? Pode-se definir progressismo como o conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais e econômicos baseado na vida de que o progresso é fundamental para o
aprimoramento do ser humano. Tá? Se enfatiza que o progressismo está alinhado com o progresso material, moral e social em que a sociedade caminha. Essa ideia é oriunda dos filósofos franceses do século XVIII, os quais proclamavam um progresso mundial secular, isso é, sem Deus. Tá? Nessa premissa, os teóricos subsequentes passaram a pregar um progressismo científico. Tá? Augusto Comte, Karl Marx, tá? Eles ensinavam um progressismo econômico e um progressismo biológico. Charles Darwin, entre outros, alguns eram secularistas, que rejeitavam completamente a religião tradicional. Tá? Do pensamento progressista surgem alguns dogmas que propõem a erradicação da divindade por meio de concepção seculares. Dentre elas destacamos o seguinte: o iluminismo, você já ouviu falar, é um movimento intelectual e filosófico do século XVIII que enfatiza principalmente a razão e defendia ideias como progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação entre igreja e Estado. Tá? O marxismo, doutrina filosófica política desenvolvida pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, cuja a ideologia serviu como base para o programa político, tá, do Partido Comunista Alemão, que pregava a revolução por meio da luta de classe entre as burguesias e o proletariado, ou seja, entre patrões e empregados. Tá? O português aqui bem básico é esse. O Darwinismo é a teoria de Charles Darwin, do século XIX, autor da obra As Origens e Espécies, de 1859, no qual defende que todos os seres vivos, incluindo o homem, são resultado de transformações progressivas em longo prazo. O Darwinismo prega o progressismo atrelado à lei do mais forte, ou seja, somente os melhores sobrevivem na seleção natural. Só quem se dá bem é os patrões. Tá? Aonde isso chega no ensino bíblico e na igreja? Você vai ver. Bom, aprendendo o que vem a ser o progressismo ou o ensinamento progressista, qual é o intuito desse movimento em relação às Escrituras? Vamos lá. Primeiro, desconstruir sua mensagem. Uma das formas mais utilizadas em nosso tempo é a tentativa de desconstruir a mensagem das Escrituras. Eles dizem: existe texto que foi escrito há muitos anos que não serve para hoje. Você já ouviu falar isso, não já? Ou essa mensagem é antiga, eu ouço desde o tempo dos meus avós. Eles não entendem aquilo que Pedro escreveu na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando alguém lhe perguntar por que Jesus não voltou, por que é pregado sempre a mesma coisa, é isso que Pedro está tratando aqui. E ele diz porque ele está tendo paciência para ver se vocês se salvam. Tá bom? Então, em primeiro lugar, desconstruir essa mensagem, a mensagem das Escrituras. Segundo lugar, relativizar a sua mensagem. Tá? Como podemos observar anteriormente, a relativização é a tentativa, a gente falou isso na outra aula, de dizer que a mensagem pode ter diversas percepções. Isso aconteceu também nos dias de Isaías. Isaías 5:20, Isaías diz assim, ó: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Em terceiro lugar, negar sua autoridade. A negação da autoridade vem do quesito prático, ou seja, não aceitam padrões e ditames tais como a sociedade do Império Romano nos dias de Paulo. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira.
e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Este também tem sido o padrão da nossa sociedade, que também se sente sábios. Tá? Em Romanos 1, 22, ele fala que, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, além de consentirem na prática do erro. E no capítulo 1, ainda no versículo 32, Paulo fala assim, ó, não faço, mas não condeno. É o pensamento deles, tá bom? E em quarto lugar, resistir sua mensagem. Os tempos trabalhosos que o apóstolo Paulo cita em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, está acontecendo hoje. Existe uma grande resistência à verdade das Sagradas Escrituras, como nos dias de Paulo. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,8, Paulo diz, e Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, réprobos quanto à fé. Tá? Então, essas características citadas aqui é o intuito do movimento progressista, é desconstruir a mensagem da Bíblia, é relativar a mensagem da Bíblia, é negar a autoridade da Bíblia, é resistir à mensagem da Bíblia. Vai identificando isso com nossos dias. Agora, em terceiro lugar, quais são as características da Bíblia que o progressismo tenta deturpar? Vamos lá. Quando olhamos o pensamento progressista, conseguimos enxergar que sua maior inimiga é a palavra de Deus. Eles são inimigos da verdade. Você já identificou o versículo bíblico, né? Pois a Bíblia é um livro superior a qualquer outro livro. Ela possui características que a fazem ser singular. E tais características revestem a Bíblia de autoridade, tornando-a o modelo padrão de conduta para o mundo. E isso não é aceito por nenhuma ala progressista moderna. Vejamos então por que a Bíblia incomoda tanto o pensamento progressista. Ela é inspiração ou inspirada por Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia alega ser um livro de Deus e ter uma mensagem de autoridade divina. A palavra grega é theopneusto, que significa literalmente soprada por Deus. Quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo que saiu de dentro de Deus, é como uma respiração, e é como se Deus tivesse soprado a sua palavra para o entendimento do homem, tá bom? Então, a Bíblia, a própria Bíblia, ela afirma ser inspirada em toda parte, em todas as palavras, de cada letra. Tá? Por que ela incomoda? É porque ela é inspirada por Deus. Segundo, ela é a revelação divina aos homens. A Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem, pois através dela o Senhor se faz conhecido de forma especial. O conhecimento divino preservado na Sagrada Escritura é posto à disposição da humanidade. Por ela conhecemos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, e dentre outras coisas. Pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-la. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar. Saudoso Antônio Gilberto, que fala essa frase. A revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer aos escritores da Bíblia coisas e fatos desconhecidos, que eles jamais poderiam saber nem descrever, senão por revelação divina. Tá? A Bíblia é inerrante. Segundo o Aurélio, a palavra inerrante, olha que pegamos aqui o Aurélio, o mais simples, para dizer que inerrância significa o que não pode errar, infalível, não errante, fixo. Teologicamente, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Sagradas Escrituras não contêm qualquer erro
por ser inspirada, infalível e completa a palavra de Deus. A palavra de Deus, portanto, não pode mentir, tá? Isso incomoda os progressistas. Hebreus 6,18. Para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Deus não mente, assim como a sua palavra não pode mentir, tá? Os seus escritos possuem infabilidade divina, tá? A infabilidade é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia Sagrada é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. Ela pode ser assim considerada porque seus propósitos jamais falham. Suas promessas são rigorosamente observadas e suas profecias cumprem-se de forma detalhada, exata e clara. Deus usou o profeta Isaías para dizer: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, tá? Hebreus 4:12, isso está em Isaías 55:11, tá? A minha palavra não volta para mim vazia, antes cumprirá o propósito para qual foi enviado. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela chega à divisão, ela chega onde psicologia não chega, entre a divisão da alma e espírito, e ela vai aonde a medicina não vai, até as juntas e medulas. É assim, viva e eficaz, tá bom? Ela advoga para si uma completude divina. Quando afirmamos que a Bíblia é um livro completo, dizemos que ela contém tudo aquilo que Deus quis revelar à humanidade. Olha só, Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos amigos, para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Portanto, a Bíblia advoga para si uma completude divina. Agora, em quarto lugar, e a gente termina. Como vencer a influência do progressismo? Como defender nossa família da influência do progressismo? Não podemos evitar que a nossa família sofra investidas do progressismo, mas podemos proteger nossas famílias destas ciladas. Paulo diz em Efésios 6, 10 e 11 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principado, potestade, contra espíritos malignos. Vejamos como podemos proteger nossa família. Primeiro, santificando o nosso lar. Olha o que diz Levíticos 20, no versículo 26. No versículo 26. Vocês serão santos para mim, porque eu, Senhor, sou santo. E eu separei dentre os povos para serem meus. Então, santificando o nosso lar. Praticando o culto doméstico. Deuteronômio 6, do 7 ao 9, Deus manda ensinar essa palavra ao redor da mesa. Mantendo uma vida de oração e jejum. Ensinando a palavra de Deus no lar. Provérbio 22, 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Em Atos dos Apóstolos a gente vê que a pregação da palavra, os cultos eram feitos nas casas. Quinto, frequentando os cultos no templo. Hebreus diz: não deixemos de congregar como igreja. E aqui uma das mais importantes, vigiando em todo o tempo. 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos levar a nossa família a conhecer a verdade das Escrituras para nos defender desses dias trabalhosos que Paulo diz. A conclusão: como podemos ver na aula de hoje, o movimento progressista nada mais é do que uma tentativa de minar a base de uma sociedade, a família, que é a base de toda a sociedade, de toda a história, que é a base da igreja, é a base do mundo, do universo.
Sendo assim, seus ataques contra a palavra de Deus têm um único propósito: destruir o conceito de família e assim levar a sociedade para um patamar de caos social. A igreja é guardiã das verdades sagradas e, como tal, precisa estar preparada não apenas para defender, mas para ensinar o que Deus deseja realmente para nós. Então, a palavra de Deus é a ferramenta para vencermos esses falsos ensinos e proteger nossa família contra as investidas de Satanás, levando a nossa família ao pleno conhecimento da verdade. Meus queridos, obrigado se você ficou até aqui o final, obrigado pela sua paciência, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus abençoe sua casa, sua família e nos proteja dos falsos ensinos. Fique na paz, um abraço e até o próximo vídeo.